Bom, galera, bom dia a todos os envolvidos. A gente foi até zoologia, né? E no caso, zoologia a gente encerrou em equinodermos. Falta ainda o grupamento que vai trabalhar com concordados, que são os vertebrados, né? Então, essa é uma característica. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre a fisiologia. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre sistema respiratório. Há uma discordância muito grande nessa parte do que fala sobre sistema respiratório. Na verdade, o sistema respiratório ele é uma estrutura formada por troca de gás. Então, essa troca de gás que é feita, ela é fundamental. E fazendo uma analogia com os grupos, né? Fazendo uma analogia com os grupos, nós temos, de forma geral, todos os grupos eles têm respiração por troca. Então, essa troca gasosa, que a gente vai entender um pouquinho nessa comparação com os sistemas dos outros animais, essa troca que ocorre, ela é sempre pela superfície. Então, essa superfície, ela é igual para todo mundo. Por que que é igual para todo mundo? Tá? É igual para todo mundo porque é por difusão. Então, essa difusão, ela é fundamental para que a gente tenha uma troca. Só que para que ocorra efetivamente essa troca, é necessária a presença de uma estrutura, é necessária a presença de uma substância fundamental, né, para que o oxigênio seja absorvido, tá? Quando a gente fala sobre a respiração, a gente fala sempre sobre a troca. Por quê? Porque se for uma troca gasosa pela pele, você tem que ter diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? Você vai ter mais oxigênio fora, menos oxigênio dentro. Menos CO2 fora, mais CO2 dentro. Então, como a gente está falando de substância, como a gente está falando de substância e de concentração diferente, a gente fala que toda troca ela é feita por difusão, tá? Então, a respiração propriamente dita, ela ocorre dentro da mitocôndria, tá? Então, essa respiração que ocorre dentro da mitocôndria, ela sim é a produtora de energia, no caso de ATP, quando eu oxido a glicose. Ou seja, quando eu quebro a glicose, naturalmente eu já vou produzindo energia. A respiração pulmonar, cutânea, traqueal, branquial, uh, respiração branquial, cutânea, pulmonar, traqueal, filotraqueal e tegumentar, todas elas ocorrem por diferenças de concentração entre os gases no meio externo e no meio interno, tá? Então, partindo desse princípio, quando a gente inspira, o que a gente está fazendo? Trazendo o ar para dentro. Então, ao trazer o ar para dentro, a gente absorve aproximadamente um volume de 5 litros de ar, né? Onde 78% é nitrogênio, 21%, dá mais ou menos 1,2 litros, né? Oxigênio e outros gases. Então, de maneira muito característica, a nossa absorção ela está muito associada exatamente a esse fator, tá? Que é a troca. Então, toda difusão, toda troca gasosa ocorre por difusão. No caso, por exemplo, dos poríferos, ela é uma difusão simples pela superfície do corpo do animal, principalmente dentro das células chamadas de coanócitos. Então, como esses gases eles conseguem perpassar, o que significa isso? Passar através de, então essa é uma característica, essa concentração, mesmo que seja diluída em água, ela ocorre. Óbvio que quanto maior a complexidade do organismo, maior vai ser a sua solicitação de gás, ou seja, a sua chamada DBO. O que é DBO? É demanda bioquímica de oxigênio. Quanto maior a complexidade do organismo, mais ele vai usar o oxigênio. Nós temos duas funções que são importantes dentro dos meios, né? A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e a OD, que é o oxigênio dissolvido. Pode ser ele no ar ou pode ser ele na água. Quanto maior a minha demanda bioquímica, menor o meu oxigênio dissolvido. Então, por exemplo, regiões de manguezal, elas têm uma alta demanda e uma baixa quantidade de oxigênio, né? Por isso que os animais os organismos apresentam adaptações para viver nesse ambiente com estresse gasoso, ou seja, com falta de oxigênio, tá?
No caso, a respiração cutânea, ela ocorre em moluscos, anelídeos, anfíbios, né? Plateumintos e nemateumintos. Alguns autores colocam isso como respiração tegumentar. Tegumento, ele é epiderme. Pele, aí já é outra estrutura, tá? Mas se você falar tegumentar ou cutâneo, os dois processos estão corretos. Ou seja, ocorre pela superfície do corpo do animal, ok? Já a respiração traqueal ocorre em insetos. Então, essa é uma característica, ela ocorre em insetos. A respiração filotraqueal, ela ocorre principalmente em aracnídeos e escorpiões. Então, essa é uma característica muito própria de cada um desses grupos, tá? No caso, nós temos um corpo que, nosso corpo, a gente tem a respiração a respiração pulmonar associada à circulação. Então, quando a gente fala de sistema, a gente fala de sistema cardiorrespiratório, ou seja, onde o sistema do coração e o sistema de respiração são intercalados. Muitas espécies, mas principalmente os artrópodes, eles apresentam um sistema, com exceção dos crustáceos, mas principalmente os insetos, quilópodos, diplópodos e aracnídeos, eles têm sistema circulatório aberto. Portanto, um sistema que não está associado ao sistema respiratório. Então, eles têm um sistema circulatório independente do sistema respiratório. Dessa forma, o ar chega direto aos músculos do animal. E é por esse motivo, por exemplo, que esses animais apresentam uma ação, principalmente a toxinas, mais eficiente do que a gente. Por quê? Porque ela vai direto para o músculo. Então, rapidamente ela pode ser absorvida pelo corpo e dessa forma o animal consegue voltar ao normal. Então, quando você usa, né, um aerosol tipo mata-barata, na verdade o que você está fazendo é acessar uma substância chamada acetilcolina, e essa acetilcolina, ela está no músculo. Então, depois de um certo tempo de absorvida, ela é degradada, a acetilcolina, pelo animal. E aí ele volta ao estado normal. Então, a maior parte dos inseticidas, eles são paliativos, a não ser que você besunte o animal e intoxique o animal. Então, essa é uma coisa diferente. Então, a partir disso, né, ela se insere direto nas células musculares do animal, e aí causando a paralisia. A acetilcolina, ela é um bloqueador, né, de receptores nervosos. Então, ela bloqueia o sistema muscular do animal. Então, essa é uma característica bastante importante. Já no caso de peixes, por exemplo, você tem a respiração branquial. Anfíbios também têm respiração branquial. Moluscos aquáticos também têm respiração branquial. E eu tenho alguns animais que apresentam adaptações muito peculiares em relação à sua respiração, como é o caso de moluscos terrestres, que apresentam pulmões em formato de folhas, né? Uma folha de lamelas, a gente pode considerar também, né? Que é a chamada respiração saco-pulmonar foliáceo. Aves também têm um pulmão muito parecido com essa característica, tá? Então, há uma grande diversidade de tipos de respiração, né? De estruturas de respiração. E essas características, elas são fundamentais para esses animais poderem viver, né? Então, o que vocês precisam efetivamente saber nesse processo, né? Vocês precisam saber os tipos de trocas, então se ela é pulmonar, cutânea, branquial, filotraqueal, traqueal, e que animais, alguns exemplos de alguns animais que apresentam essas características, tá? E que toda essa troca gasosa, ela naturalmente, ela ocorre por difusão. Não importa se você é um mamífero ou se você é uma planária, não importa se você é um mamífero ou um plateuminto. A partir do momento que você tem diferença de concentrações de gases, fica muito mais fácil de você absorver a substância. Outro detalhe é a presença de pigmento, né? Nós temos 3 tipos de pigmentos. Nós temos a hemoglobina, né? A hemolinfa e a hemocianina. Então, a hemoglobina e a hemocianina são pigmentos transportadores. Então, eles têm estrutura de transporte, tá?
E a hemolinfa, na verdade, ela só transporta substâncias, não transporta gás, tá? Então, essa é uma característica bastante importante desses animais. Então, são 3 pigmentos, 2 transportadores, um não. Hemocianina, que é em crustáceos, hemoglobina, que ocorre em anelídeos, moluscos e vertebrados. E a hemolinfa, que ocorre em artrópodes, tá? Com exceção da classe crustácea, ok? Então, esse é um grupamento geral. No caso do sistema respiratório humano, a superfície é o alvéolo, né? Então, o alvéolo, ele é formado por tecido epitelial, né? Esse tecido é bem fininho, pavimentoso, né? Então, eu tenho só uma camada, e ocorre a troca gasosa através da superfície desses alvéolos que são envoltos, né? São envoltos por vasos sanguíneos, tá? Outro detalhe importante, quando a gente respira, o nosso sangue, ele varia entre 7,4, né, e 7, normalmente eu falo 7,2, 7,4, que é quando eu tenho a presença de CO2, né, então, em presença de CO2, eu tenho o que a gente chama de acidose. E quando eu estou inspirando, trazendo o oxigênio para dentro, alcalose, muito em função do oxigênio, do ferro do oxigênio, né? Do ferro da hemácia. Então, isso causa o que a gente chama de alcalose. Por quê? Porque nessa característica ele é um metal alcalino. E por causa do transporte do CO2, que é a acidose. O que acontece em relação a isso? Por causa da dissolução do CO2. Então, o CO2